Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Pignon, editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem contigo? Pensou que eu não vinha, né? Porque eu me atrasei alguns minutos, mas olha só, deixa eu te falar. O atraso, ele é justificável. Tudo bem que eu aprendi com meu querido amigo lá no passado, né, na hierarquia militar, explica, mas não justifica. Mas eu tenho duas justificativas. A primeira justificativa é que hoje é aniversário da crise, então acordei cedo, né? Tô aí desde 4 horas da manhã aí só na atividade, entendeu? E também tem uma outra novidade, mas eu não vou contar essa novidade. Calma que você já vai saber que novidade é essa. Nesse primeiro momento, eu quero então orar. E depois da oração, já vou chamar o reverendo Davidson, e aí sim, o reverendo Davidson poderá contar a novidade, se ele quiser também. Se ele não quiser, também vai respeitar, tá bom? Vamos orar então. Pai de amor, Pai bendito, obrigado por esse dia, por essa quarta-feira. Aqui estou ouvindo o cântico dos passarinhos a Ti logo pela manhã. Louvado e bendito seja o Teu nome. Nós nos reunimos nessa manhã para juntos aprendermos, Senhor, um pouco mais da Tua palavra. Usa o Teu servo com sabedoria, com graça, com unção, para nos fazer compreender, Senhor, aquilo que está na Tua palavra. Abençoa o Teu servo e nos abençoe também. Que aquilo que Ele nos ensinar fique gravado, Senhor, em nossa mente, no nosso coração, e que possamos colocar em prática. Também quero agradecer pela vida da minha esposa, que completa mais um ano de vida no dia de hoje. Continua, Senhor, derramando graça, sabedoria, continua se revelando a ela, continua, Senhor, fortalecendo os seus passos, direcionando e cada vez mais estreitando o seu relacionamento com ela. É a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu já chamar aqui, peraí. Reverendo Davidson, bom dia! Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem? Tudo bem a todos? Shalom. Tudo bem, shalom. Hoje o dia está muito especial. Reverendo Davidson, eu vou dizer assim, as pessoas dizem, o passarinho contou, eu vou dizer assim, chegou a ter meu conhecimento que você tem novidade aí, mas tudo Sim, bem. Fique à tá bem. vontade. Se você quiser falar, se não quiser, fique à vontade. Tá Então, bom? hoje é 12 de junho, dia dos namorados. Dia da gente namorar, né? Mas não é essa a novidade, não. Não, essa é a novidade. Faz parte, Ainda mas não não. é. Aliás, eu quero dar os parabéns à Cris, né? Aniversário dela também hoje. Deus a Obrigado. abençoe grandemente.
né, juntamente com a sua família. Aproveite bastante o dia de hoje, né? Você tem motivo duplo para estar com ela e ter um É dia muito verdade, né? especial com ela, né? Bom, eu Ó, quero normalmente, né? No final eu falo novidade, mas eu quero falar aqui dos nossos livros, né? Que nós temos trabalhado aqui, ó. O livro base dos nossos estudos, Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91, tá vendo? Ó? 346 páginas de puro conteúdo de o estudo do Salmo 91 de um modo abrangente, simples, mas muito completo, tá? Esse aqui é o comentário mais completo, com certeza, do Salmo 91 em língua portuguesa. Acompanhando ele, temos também aqui, ó, as revelações originais do Salmo 23, é um pouquinho mais fino, mas é uma bênção também. É o comentário palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 23 e o 91. Esses dois formando o combo. Tem também esse livro aqui, ó, A Semente é a Palavra, que já está na sua segunda edição ampliada, tá? E ele tem sido também uma bênção para muita gente, porque nesse livro aqui eu ensino a pregadores da palavra de Deus a pregarem a palavra de Deus com profundidade também. E aqui você vai aprender a fazer sermões narrativos, tá bom? Cerca de 70% dos textos da Bíblia são narrações. Jesus falou praticamente em todas as suas mensagens em modo de parábolas. Por quê? Porque a narração ela alcança corações, não é? E nesse livro aqui você vai aprender a técnica de fazer sermões narrativos. E a grande novidade é essa aqui, olha que benção, né? Finalmente chegou o livro Além do Sofrimento, a Disputa pela Integridade, no livro de Jó. Finalmente, aqui, ó, 420 páginas, tá vendo? De puro conteúdo da palavra de Deus. Aqui, olha que coisa bonita, né? Que eu coloquei aqui numa das orelhas. Aqui é a outra orelha, também tem uma imagem bacana, né? Um livro muito bom aqui, ó, 420 páginas, o livro mais abrangente que eu já fiz até hoje no meu ministério. Aqui, ó, a parte de trás da capa, né? Você consegue ver, aqui, ó, consegue ler também as indicações do meu livro, não é? Aqui o meu rosto, aqui, ó, tá vendo? Então você tem aqui o livro Além do Sofrimento, a Disputa pela Integridade, no livro de Jó, já chegou, ele já está à venda. Tanto aqui os poucos exemplares que eu consegui fazer, eu fiz poucos, por motivos óbvios, né? Ele ficou bem encarnado aqui, né? Então, não deu para fazer muitos exemplares. Mas você pode adquirir o seu agora, na primeira tiragem, aproveitar a primeira tiragem que já está na mão, para abençoar a sua vida e você conhecer como nunca o livro de Jó, tá bom? Ele tem muito conteúdo sobre o sofrimento, você vai conhecer tudo sobre o sofrimento, inclusive nessa capa aqui que eu posso explicar, né? Eu já expliquei o que ela significa, mas posso explicar novamente para você que perdeu. Aqui, ó, a capa, essa é a imagem aqui, significa Ha-Satã em hebraico, que é o nome de Satanás em hebraico. Na verdade, não é nome. Você vai ver, lendo o livro, que é um título, na verdade, aplicado a Satanás, o acusador ou o opositor. E nessa imagem aqui de baixo, ó, é uma outra palavra, é o nome Jó. Então é Jó sendo esmagado, sendo ferido de sangue. Você vê aqui o sangue escorrendo, ele sendo ferido de sangue e esmagado por Satanás, né? Que é a história, é o resumo visual, né, da história de Jó, tá? Então, vai ser muito interessante você perceber que, embora ele esteja sendo machucado, esmagado, Jó foi restituído, foi restaurado pelo Senhor. Satanás o feriu com a anuência de Deus, e você vai entender o motivo real pelo qual isso tudo aconteceu, motivo esse que Jó não percebeu, Jó nunca ouviu falar disso. Ele sofreu tanto quanto sofreu,
sem saber exatamente os motivos pelos quais ele enfrentou o sofrimento. Mas nós sabemos, nós já podemos saber, tá? Então tá aí, ó, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó vai ser uma bênção para a sua vida. Aproveite, enquanto eu tenho aqui ainda a primeira tiragem disponível para você. Joia, joia, joia. Deixa eu parecer, porque senão o pessoal vai achar que é voz do além, né? Não. Queridos, tá aí, olha a novidade, recém-lançado, saído do forno. Nossa, e vou ser até ousado. Se a sua esposa gosta de ler uma boa literatura, que tal dar um presente desse para sua esposa? Se você gosta de ler, que tal você adquira, vai também te dar base para poder conversar, já que nos dias de hoje muitas pessoas têm falado a respeito de sofrimentos diversos, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado e edificado. Eu vou saindo de fininho, Reverendo Davidson, a partir de agora é tudo contigo, tá bom? Deus te abençoe, meu amigo. Amém, pastor Aderson, né? É uma alegria estar de volta aqui para o nosso estudo. Já temos aqui na tela, você já consegue ver na tela aí o material do nosso estudo. E, aliás, você pode pedir de graça, esse PDF. Aqui, ó, o PDF Segredos Revelados do Salmo 91. É só conversar com o pastor Aderson, solicitar a ele que ele te envia gratuitamente o PDF com o resumo, versículo a versículo do Salmo 91, como a gente tem estudado aqui ao longo das nossas lives, né? Estamos hoje aqui no versículo 14. Tá vendo aqui, ó, versículo 14 do Salmo 91, que diz assim, ó: Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Então, aqui ele está continuando, né, com aquela mensagem de sermos protegidos por Deus. Então, ele já falou da proteção dos anjos, ele já falou também, né, de várias situações de perigo, inclusive de cobra, de leões, como a gente já viu também. A gente percebeu o nível de proteção que Deus se ocupa em nos dar, não é? Então, nós estamos aqui no versículo 14, são 16 versículos no total. Então, depois de hoje, faltarão apenas 2 versículos, 2 encontros além de hoje, para que a gente possa fechar com chave de ouro o Salmo 91, né? E a gente está tratando aqui com bastante propriedade do modo como Deus nos livra, nos protege, nos abençoa em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, vamos ver aqui, parte por parte, desse versículo, e o quanto ele é interessante. Temos aqui um conceito importante a falar para vocês também, o conceito do amor, não é? O conceito bíblico do amor, que às vezes nos escapa por causa da nossa cultura ocidental. É uma cultura distante, ainda distanciada da cultura bíblica, da cultura judaica, né, na época bíblica. Então, a gente precisa fazer alguns resgates. E o resgate que falaremos hoje é sobre o conceito de amor, que é um conceito bastante profundo, né? Pelo menos em comparação com o conceito atual de amor, que é tão fluido, que é tão raso até. A gente vai ver o que a Bíblia realmente fala sobre amor, né? Então, a primeira parte, ó, porquanto tão encarecidamente me amou, né? Então, encarecidamente me amou, ou seja, me amou com profundidade, né? Me amou com vontade, entrou de cabeça no relacionamento de amor com Deus, né? Então, olha aqui o motivo pelo qual Deus protege a gente, porque a gente está em aliança com Ele. Nós estamos em aliança com o Senhor, e porque estamos em aliança com Ele, nós o amamos de modo sincero, de modo completo. Esse amor é o motivo pelo qual Deus também é motivado a nos proteger, a nos abençoar, não é?
Então, veja só o quanto a palavra de Deus demonstra que o Senhor cuida de cada um de nós, né? E a expressão em hebraico é uma expressão bastante longa até, né? Ki bi hashak, tá bom? Ki bi hashak. E aqui, ó, a parte final do versículo, vatsilehu, tá? Essa expressão aqui significa porque me amou com apreço, com profundidade, de modo encarecido, né? De modo caro, ou seja, de modo que realmente demonstre o coração completo voltado para esse ato de amar. Então, aqui o salmista destaca o motivo pelo qual Deus protege e livra o crente, por causa do amor intenso que o crente tem por ele. O termo encarecidamente me amou sugere uma devoção profunda e um relacionamento íntimo entre o crente e Deus. Esse amor mútuo estabelece a base para a proteção divina e o livramento do perigo. Então, você tem aqui essa informação de que, primeiro, Deus nos ama, né? O próprio texto do Novo Testamento, João disse que, primeiro, Deus nos amou. E porque nos amou primeiro, nós também respondemos a esse amor amando o Senhor. Então, você percebe aqui que o fato de Deus nos amar, estabelecer uma aliança com a gente, e nós correspondermos essa aliança também com o ato de amor, o amor profundo, o amor encarecido, o amor consistente. Então, isso provoca em Deus a ação de nos proteger, porque nós somos alvo do amor de Deus, né? Então, Deus protege cada um de nós. E aqui vem uma lição importante. Quantas vezes a gente quer ser protegido por Deus, mas não quer ter um relacionamento de amor com Ele. A gente quer as bênçãos da proteção sem estar também entrando de cabeça no compromisso de amar o Senhor. E amar o Senhor significa obedecer às suas ordens, obedecer os seus mandamentos, tá? E aqui vem o conceito de amor, tá bom? Que o verbo rachak é o verbo que diz respeito ao amor, não é? O verbo amar. Esse verbo amar significa servir, tá? Ou seja, nós amamos quando obedecemos, quando servimos. O amor, no sentido bíblico, é o amor prático. Não é apenas aquele amor romântico, aquele amor, ainda mais hoje, que é o Dia dos Namorados, né? É um dia propício para você pensar em amar, e como amar o seu cônjuge, como amar o seu namorado, a sua namorada. Aqui, amor, no sentido bíblico, não é apenas o amor romântico, aquele amor, né? Você botando uma música de fundo romântica, fazendo declarações, dando cartãozinho de Dia dos Namorados, presente, saindo para jantar, se arrumando bem, tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte. Mas é muito mais do que isso. Aqui, o sentido de amor na Bíblia é um sentido de amor eminentemente prático. Ele é prático, ou seja, o amor se verifica com atitudes concretas, com atitudes reais. Então, no sentido do amor, é o sentido de quem realmente quer se entregar à pessoa amada. Isso é se entregar indo de cabeça no relacionamento. Agora, você não vai amar com essa profundidade quem você não conhece. E esse é um dos erros principais que muita gente entra em depressão, inclusive, dá com os burros na água no casamento, no relacionamento. Mulheres, principalmente, sofrem muito com isso, porque ela quer entrar de cabeça num relacionamento e o outro não consegue acompanhar, o outro não acompanha, porque ele está em um outro nível de sentimento, está numa outra vibe, como dizemos, né? Ele está numa outra frequência. Então, você precisa conhecer bem quem você está amando e se entregando de cabeça, tá? Isso significa, então, que você precisa ter
um tempo de relacionamento para poder entrar num relacionamento no sentido bíblico, que é um relacionamento com um envolvimento maior, envolvendo mais da sua vida. Ao doar o seu tempo, ao doar o seu amor a alguém, você precisa ter a certeza de que essa pessoa também vai corresponder ao amor que você está dando. Aqui é uma relação de correspondência, não é? Não é uma relação de namorados. Aqui é uma relação filial, né, de pai com filhos, uma relação paterna e filial. Mas você percebe aqui que é o mesmo sentido de amor prático, amor verdadeiro, amor concreto, amor concretizado com atitudes reais. E você percebe aqui tanto Deus amando, quanto nós também amando em resposta ao amor de Deus. Então, o resultado disso é um relacionamento sadio, abençoado, abençoador e a proteção divina dentro do nosso relacionamento com Ele, tá? Então, esse amor precisa ser um amor real, concreto. Eu dou a Deus o meu amor, por quê? Porque Ele me amou primeiro. Eu já tenho andado com Ele, não é? E tenho colocado a minha vida em perspectiva na presença de Deus, tá? Isso aqui requer relacionamento. Esse tipo de amor requer aliança, porque sem aliança com Deus não há como a gente se relacionar com Ele, não há como amá-lo e, portanto, não há como sermos protegidos pelo Senhor. Aí temos agora a segunda parte. A segunda parte desse versículo, né, que também diz, ó, também eu o livrarei, tá? Aqui, ó, Asileu, não é? Ele estaria livrando a gente. Por quê? Como resposta a esse amor que nós temos dado ao Senhor, não é? Então, se eu amo, então ele me livrará. É uma promessa que ele faz, não é? Então, veja aqui, ó, Deus promete pessoalmente livrar e proteger o crente como resposta ao seu amor e devoção. Essa é uma expressão do compromisso divino de cuidar daqueles que o amam e confiam nele. Então, nessa relação de confiança, nessa relação de aliança com Deus, que gera a confiança no Senhor, não é? Ele promete pessoalmente nos livrar e proteger. Então, olha que interessante, o texto também diz que Deus envia anjos, nós já vimos isso. Deus envia anjos para nos proteger, que é um livramento que ele dá de modo, digamos, indireto. Deus nos livrando, mas usando anjos, servos dele, que nos protegem. Aqui, é ele próprio tomando o compromisso pessoal de nos proteger. Por quê? Essa proteção, já disse, é uma resposta ao amor que nós podemos dar a ele. Então, ele nos responde o nosso amor, nos dando livramentos, nos dando proteção. E antes de eu amá-lo, ele me amou primeiro, conforme a Bíblia nos revela. Então, ele me ama, eu o amo em resposta e recebo proteção como parte desse amor, tá? Então, ele me livrará por causa disso, tá? E esse livramento aqui é de situações que eu percebo, como, por exemplo, se eu estou andando, aí, como antigamente, né, andava e topava com um leão, topava com uma cobra, uma serpente no mundo antigo, não é? Então, nós já vimos isso, era um livramento real, concreto, percebido. Como também recebemos livramentos e proteção de perigos que a gente nem sequer percebe. Entende? Então, Deus nos abençoa, Deus nos livra, Deus nos protege, desde que estejamos em aliança com Ele e dentro do propósito dEle para a nossa vida. Esse é o grande segredo. É você estar alinhado com os propósitos de Deus, que são maiores do que os seus próprios desejos pessoais. Então, entre satisfazer os seus desejos, as suas vontades pessoais,
E entre satisfazer a vontade maior e soberana de Deus, é mais inteligente quando você se submete à vontade de Deus, e então você recebe as bênçãos de quem está na aliança, porque entrou de cabeça no relacionamento com Deus e conseguiu entender. O mais importante é estar alinhado com a vontade dele, para então você de fato ter mais respostas positivas e mais proteção também nesse relacionamento com o Senhor, que é o Todo-Poderoso, não é? Então, olha só, porquanto tão encarecidamente me amou, esse porquanto aqui, o porquê, né, que é a expressão que, é porque, que traz essa ideia de motivação. Então, porque eu amo o Senhor, ele me livra, tá bom? E olha só como é que ele nos livra, olha só. Poluei em retiro alto, ou poluei em um alto retiro. E essa parte aqui é interessante, por quê? Porque nem sempre a gente consegue perceber o que significa estar em alto retiro, não é? O alto retiro, ou seja, o retiro é uma proteção que fica no alto, tá? Fica no alto aqui, lembra um pouco da águia, lembra da águia? Aqueles ninhos que a águia coloca na montanha ou então numa árvore muito alta, não é? A águia está sempre se refugiando em lugares altos, não é? E aqui Deus diz também, eu colocarei em um alto retiro, em um retiro alto, tá bom? Ou seja, olha só, a expressão retiro alto sugere um lugar seguro e protegido, longe do perigo e da adversidade. Isso indica a provisão de Deus de um refúgio seguro para o crente, onde ele pode encontrar descanso e segurança sob a proteção divina, tá? Então você tem aqui a expressão arcarro, tá? Arcarro, que significa esse retiro alto, tá legal? É um retiro que está longe, está bem protegido dos perigos da terra. E eu separei aqui para você perceber, né, algumas imagens, como geralmente eu faço. Você tem aqui a imagem de um lugar alto, tá vendo aqui uma montanha, entre montanhas também, vê que é até um lugar perigoso para se estar, né? Mas aqui, ó, dentro da cabana é um lugar de proteção, tá vendo? Ó? No meio da montanha, aliás, tem que ter coragem para estar aqui, né? Com esse casal aqui, bem aqui rente, né? O barranco aqui, né? Onde pode até, se não tiver cuidado, cair. Mas veja aqui, ó, a proteção nesse lugar aqui, ó, até essa parte da janela aqui, que está parecendo ser uma captação, né, de luz solar. Então, é aqui uma placa, né, de captação de luz solar. Mas você percebe, é uma cabana em cima de uma montanha, tá? Dando essa ideia aqui de um refúgio alto, de difícil acesso. Então, inimigos, animais selvagens. Acho que é só uma águia, talvez, que consegue chegar aqui, uma águia, um gavião, né? Alguma ave que consiga voar bem alto. Então, olha só aqui, né? Esse abrigo, essa proteção, um lugar alto, né? Um alto retiro. Essa é uma outra imagem também de uma proteção que tem um pouco mais de acesso, né? Tem uma escada aqui, enfim. Mas também uma casa bem grande, até em cima de uma montanha também, produzindo proteção em um lugar alto, né? Veja só, né? Tem até uma pessoa aqui em pé, mas uma proteção em uma montanha, né? Sempre traz essa ideia. Aqui também uma outra imagem que também traduz essa ideia, veja só, praticamente uma mansão, né? Bastante ampla, em cima de uma montanha também. O acesso, embora tenha uma estrada aqui, mas é sempre um acesso difícil, né? Você poder subir e chegar. Mas quando você chega, você está protegido, você está completamente à vontade, pode descansar, né? É praticamente um hotel, né? Uma mansão aqui no alto de uma montanha. E você vai, né? Seguindo pelo caminho aqui, seguindo a estrada acima e vai, né? Conseguindo chegar aqui, ó, por aqui.
e então chegar ao hotel. Você tem uma pessoa bem pequenininha aqui em cima, né? Para mostrar o tamanho desse grande hotel, dessa praticamente grande mansão em cima de uma montanha, tá? Para você ver, então, essas imagens ilustrando para a gente o que o Salmo diz, né? Poluei em um retiro alto, poluei num lugar alto. Né? Isso aqui como expressão desse, desse amor de Deus. Nós também o amamos, nós também respondemos ao amor dele, dando amor também a ele, tá? O amor que vem primeiro é o amor dele. E por causa disso, nós também somos protegidos, Deus nos protege devido a esse ato de amor da nossa vida para com ele, tá? E devido a isso, essa proteção, ele nos coloca num retiro alto, tá? O amor bíblico, o amor de Deus para nós, o amor de nós para Deus é um amor concreto, um amor real, é um amor demonstrado de modo concreto. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Por fim, aqui, a última parte do versículo 14, né? Porque conheceu o meu nome. E aqui tem também uma forma muito peculiar do modo bíblico de fazer referência a esse relacionamento com Deus, né? Conhecer o nome. A palavra conhecer, ó, a expressão conhecer aqui, em hebraico é yadá, tá? Aparece aqui, ó. Ki yadá, aqui você já sabe que é o porquê, traz até a ideia da motivação, né? Traz essa ideia da explicação do porquê. Então, ki yadá é conhecer, e Shemi é meu nome, tá? E isso aqui tem um significado muito importante na cultura bíblica, porque, especialmente em relação a deuses, se tinha, na época, até no paganismo, você tinha aquela ideia, na época pagã, no tempo de Moisés, o autor do Salmo 91, você percebe aqui que, na época, quando você queria servir a um Deus, você conhecia o modo como Deus revelou alguns títulos ou alguns nomes dele. E conhecer um dos nomes de um Deus significa conhecê-lo e até dominar. Dominar, ou seja, no sentido de você estar conseguindo convencer o Deus a abençoar você. Isso no paganismo, tá? Agora, todos os deuses tinham vários nomes. Mas ele tinha um nome principal. O principal nome de Deus, que seria tido como nome verdadeiro desse Deus, é o que faria com que o servo dele tivesse total controle sobre a ação de Deus a seu favor, de um Deus falso a seu favor, só porque ele conhecia o nome de Deus, o nome verdadeiro do Deus, entendeu? Aqui, Deus pega o Deus verdadeiro, ele pega esse conceito do mundo antigo e Moisés aplica esse mesmo conceito ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, não é? Ele fala o seguinte, ó, Deus também tem vários nomes, tem El Shaddai, tem El Elyon, né, que a gente até viu aqui no Salmo 91. Vários nomes como Deus se revelou ao seu povo no passado, mas o principal nome é o tetragrama sagrado. É o nome verdadeiro de Deus. Ele pega, então, esse conceito
e fala, porque ele conheceu o meu nome, ou seja, porque ele sabe o meu nome, ele sabe o nome pelo qual eu me revelei para o povo o povo escolhido, né, para o povo da aliança. Então ele está em aliança comigo, ele conhece a minha revelação do nome principal de Deus, não é apenas o nome que funciona como se fosse um título que revela alguns aspectos da personalidade divina, né, das qualidades divinas. Mas é mais do que isso, é conhecer o nome em que Deus se revelou na sua intimidade. Conhecer o nome revelado de Deus na sua intimidade demonstra a nossa aliança com Ele. Então é muito interessante, você percebe aqui, que quando conhecemos, e Iadá aqui é conhecer de modo íntimo, de modo bastante completo. Não é apenas um conhecimento de qualquer jeito, um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo, tá? Então, conhecer profundamente a Deus é conhecer o modo como ele se revelou através do seu nome. No caso aqui, se refere ao tetragrama sagrado. E no tetragrama sagrado também pode ser entendido por nós como o eterno. Por quê? Porque ali está contido no tetragrama sagrado as 4 letras do nome de Deus. Está contido ali tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. É o verbo ser no passado, no presente e no futuro. Ou seja, Deus é o único que existe por si só. E você pensando de modo mais abrangente, tanto no hebraico quanto também até de modo mais filosófico, teológico barra filosófico, Deus não existe meramente. Deus é aquele que ele é a causa de toda a existência, entende? Então, na verdade, Deus é que provoca todas as existências. Ele está acima da mera existência, como qualquer criatura existe porque foi criado. Deus está acima disso. Deus é a própria vida, Deus é a própria causa não causada. Ele é a causa de todas as existências. Então, podemos dizer, por causa disso, que ele está acima de qualquer situação humana, inclusive acima da prisão temporal que a gente está inserido. Todo ser humano está inserido numa prisão do tempo. Ele está sujeito a sempre pensar e raciocinar e se enxergar também como passado, presente e futuro, esse tempo linear. Deus está acima do tempo, ele está fora do tempo. Por isso que ele é o eterno. Por isso que ele tem eternidade. Ele está acima disso. Ele pode, então, simplesmente dizer o quanto ele está sendo eterno, estando acima do tempo, ele consegue controlar toda a situação que nós não conseguimos controlar, tá? Então, por que que ele está? Por que que nós conhecemos o nome dele? Porque é o modo como ele quis se revelar desde o mundo antigo até os tempos atuais. Tá legal? Então, você percebe aqui o quanto nós conhecemos o nome dele, isso significa que nós estamos em aliança com o Senhor, tá? Então, aqui, ó, o conhecimento do nome de Deus representa um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Aqueles que conhecem o nome de Deus são aqueles que têm uma compreensão profunda de sua natureza, do seu caráter e também do seu poder. Esse conhecimento está enraizado em um relacionamento pessoal com Deus e é a base para a sua proteção e cuidado, tá? Então, em situação de aliança, de amor e de cuidado com o Senhor, a gente então recebe a proteção do próprio Deus, tá? Fechando aqui, para depois a gente passar para a parte de comentários, perguntas e respostas, neste versículo o salmista destaca o amor mútuo entre Deus e o crente como fundamento para a proteção divina. Deus promete livrar e proteger aqueles que o amam e conhecem o seu nome, fornecendo-lhes um refúgio seguro sob sua guarda amorosa
também. Tá legal? Muito bem, pastor Anderson, estamos agora à disposição para comentários, perguntas e respostas. Joia, joia. Eu quero dar bom dia aí, os irmãos que estiveram, deram uma passadinha aqui, a nossa irmã Áurea, né? Deu uma passadinha, hoje ainda está conosco, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. A nossa irmã Zilmar também está conosco. Bom dia, Zilmar Guimarães, e também a Ilma Guimarães. Bom dia também. O Adilson Pedro também está conosco. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu estava vendo ali, muito interessante, muito importante a gente perceber que a partir do versículo de número 2, ele está sempre apoiando o versículo de número 1. O segredo é temer ao Senhor, o segredo é desenvolver uma intimidade pessoal com o Senhor, o segredo é estar ali num relacionamento profundo com o Senhor, né? Às vezes, as pessoas acabam cometendo um equívoco, que é querer fazer pelo Senhor sem ter uma relação propriamente dita com o Senhor. É isso mesmo, meu amigo? Isso, né? O primeiro processo, né, de estarmos iniciando um relacionamento com Deus é aceitar o primeiro passo que Ele próprio deu em nos amar. Então, isso significa que nós estamos completamente entregues na mão de Deus, né, quando nos refugiamos nele. Desde o primeiro versículo a gente está lendo lá, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A gente já viu isso, já viu o que significa o descanso, estar protegido e bastante confiante na proteção completa e total que o Senhor dá. E a gente já viu aqui do Alto Retiro, a gente já viu aqui do refúgio secreto do Altíssimo, a gente já viu tudo isso, e tudo isso aqui compõe essa imagem de proteção, esse campo de força que Deus coloca naquele que confia nele, né? Inclusive, levando em conta o livro de Jó, né, que eu tenho trabalhado aqui, né, por causa do nosso lançamento, né, o lançamento desse ano, esse livro aqui eu comento sobre isso, né? O Satanás acusa a Deus de só receber as bênçãos e a adoração de Jó porque ele protegeu Jó antes, né? Porque ele envolveu Jó com uma espécie de campo de força, uma espécie de campo protetivo, né? Invisível. Por isso que Satanás estava acusando Deus, olha a audácia, né? Satanás acusa Deus de estar comprando a devoção, o amor de Jó. Isso é muito significativo também, porque, na verdade, o caminho normal, né, é Deus nos amar primeiro, como temos visto aqui, nós correspondemos a esse amor em aliança e então recebemos a proteção. Foi isso que Jó fez. E Jó sequer era judeu, Jó provavelmente era edomita, não é? É a terra de Uz, embora a gente não saiba exatamente qual era a localização dela, mas a terra de Uz provavelmente era localizada num ambiente ali, ou numa região lá de Edom, não é? Se for verdade isso, se for concreto isso, de alguma forma Jó recebeu conhecimento sobre Deus e Jó, de fato, quis ter um relacionamento com ele, e de fato ele teve, a ponto de receber o testemunho do próprio Deus, não é? Então, tudo isso demonstra para nós que vale a pena estarmos em aliança com o Senhor. Deus nos protege. E mesmo que a gente enfrente algum revés, como foi o caso de Jó, você pode estar tentado a pensar, então Deus não protegeu Jó? Não, em todo o tempo Deus o protegeu. Mesmo Satanás o acusando, mesmo Satanás atacando Jó, tudo estava sob a direção de Deus. Deus não abandonou Jó. Em todo momento, Deus estava agindo, controlando inclusive Satanás para que não exagerasse nos ataques a Jó, tá?
também conta com proteção e tinha um propósito. Tudo o que Deus faz tem um propósito definido. A gente pode não saber qual é esse propósito. Jó não soube. Todo o processo que Jó enfrentou sem saber o porquê de tudo o que ele enfrentou, tá? Mas Deus sabia e isso está revelado para nós. Nós já sabemos o porquê, tá? Nesse livro aqui você vai entender exatamente o porquê que Deus quis que Jó passasse por tudo aquilo que ele passou. Ainda assim, nós amamos a Deus, estamos em aliança com Ele e somos protegidos pelo Senhor devido a isso. Amém? Joia, 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 joia. E aí, na sua fala agora, né, que você abordou aí a questão do Jó, foi interessante porque, assim como Jó estava em aliança com Deus, Jó correspondia ao amor de Deus, né? Então, o Senhor o guardou e controlou, né, as ações do inimigo. Nada aconteceu por acaso ao acaso, não. O próprio Deus estava ali dosando, controlando, né, a intensidade de Satanás para com o Jó e, ao mesmo tempo, fortalecendo o Jó para passar, né, por aquela prova, porque o objetivo final era a aprovação. Da mesma forma, então, isso se aplica ao cristão hoje, né? Da mesma forma se aplica ao cristão hoje. O cristão que busca o Senhor, que procura ter um relacionamento pessoal, íntimo, profundo com o Senhor, à semelhança de Jó, né? Ele o ama e à semelhança do Jó, Deus o guarda, Deus controla, Deus está ali, né? Com ele dia a dia. Eu não sei se algum irmão, se Adilson Pedro, se alguma irmã quer fazer uma pergunta, fique à vontade, né? E aí, se você quiser, basta colocar aí no chat, faça para o nosso querido amigo Reverendo Davis, que ele prontamente, graciosamente irá responder. Eu quero, mais uma vez, agradecer, né, por esse estudo. O Salmo 91 ele é muito rico. Salmo 91 ele traz muitos detalhes importantes e, ao mesmo tempo, se por um lado ele traz muitos detalhes importantes no que diz respeito a Deus nos guardar, a Deus nos livrar, a Deus nos colocar em um local de segurança, que é debaixo mesmo das suas asas, que é debaixo da sua proteção. Mas eu também não posso deixar de mencionar, como o reverendo Davidson também colocou, que eu preciso fazer minha parte. E fazer minha parte é amá-lo, é ter um relacionamento pessoal com ele e ir aprofundando dia após dia. É isso mesmo, reverendo Davidson? Isso aí, né? Se é um relacionamento com Deus, não há como você receber as bênçãos de quem está no relacionamento, né? É a mesma coisa, né? Se uma esposa quer receber a bênção da proteção do seu marido, ela precisa estar casada com ele, lógico, né? Se alguém quer receber um presente do Dia dos Namorados, precisa estar namorando, entendeu? É uma relação de causa e efeito. Então, se você quer proteção divina, se você quer ser amado por Deus, você tem que estar em relacionamento com Ele. Isso é uma condição essencial. É como se diz em francês, né? Uma condição sine qua non. Ou seja, aliás, francês não, em latim, né? É uma condição sine qua non, ou seja, é uma condição sem a qual não há condição, né, de receber a bênção. Então, que possamos sempre, pastorado, são todos nós, nenhum de nós nos desviarmos, mas todos nós estarmos completamente abençoados dentro da nossa situação de relacionamento. O relacionamento com o Senhor é o mais importante na vida de cada um de nós. Amém, queridos. Estamos então encerrando aí
nosso momento de estudo do Salmo 91 já está finalizando. E hoje já fomos para o versículo de número 14. Restam 2 quartas-feiras. Calma, calma. Quando terminar o estudo, o reverendo Davidson já apresentou aí como é que vai ser a próxima dinâmica. Nós vamos estudar o Salmo de número 1. E aí depois, em algum momento, a gente vai, vou usar a seguinte expressão, dar algumas pinceladas na obra que ele recebeu e já está aí, né, que é o livro de Jó. Reverendo Davidson, mais uma vez eu quero te agradecer aí por estar doando, né, do seu tempo pela manhã para estar nos ensinando, fortalecendo a nossa fé, nos permitindo crescer cada vez mais. Agradeço também a Márcia, hoje é Dia dos Namorados, então agradeço a Márcia por ceder, né, a você nesse primeiro momento. Sou muito grato a Deus por sua vida, estou muito feliz por mais uma conquista, né, o lançamento de mais um livro. A sua alegria é a minha alegria, estou aqui, né, tão ciente de tanta alegria. O livro está muito belo, muito belo. E aí eu vou pedir ao amado amigo que faça o seguinte, dê suas considerações finais, fale aí sobre a questão como é de costume e depois ore por nós, por gentileza. Amém, meu querido, amém. Então, como sempre, né, indicamos novamente os nossos livros aqui nesse tempo final, né, de nossa live. Então, o livro base dos nossos estudos, Proteção Divina no Curso da Vida, o comentário palavra por palavra, versículo por versículo, à luz, ó, da língua hebraica original, tá bom? Tudo para você conhecer o Salmo 91 como nunca conheceu antes. Você tem percebido aqui o quanto é rico esse estudo. Salmo 23 também, a base de uma série que fizemos antigamente, né? Das revelações originais do Salmo 23, também palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua hebraica, da Bíblia hebraica, tá? Todos os segredos revelados. Aqui, ó, para você que é pregador ou pregadora, a semente é a palavra na sua segunda edição, para você aprender a pregar sermões narrativos, tá bom? É um livro muito abrangente, muito abençoador também, com muitos recursos para uma pregação bastante ampliada, com alcance bastante ampliado. E aqui, o nosso lançamento está quente ainda, né? Saiu do forno, chegou ontem aqui em casa a primeira tiragem. Não foi uma tiragem muito grande, porque o livro está muito robusto, tá? Um livro muito abençoador. Aqui, ó, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, tá? Aqui eu trabalho todos os conceitos importantes do livro. Você vai ter uma visão panorâmica do livro como um todo. Você vai conhecer o gênero literário em que Jó foi escrito. É um gênero literário específico da Bíblia, tá? Tem poucos livros da Bíblia que trabalham esse gênero literário do livro de Jó. O livro de Jó é provavelmente o livro mais antigo de toda a Bíblia, tá? E você tem aqui um comentário muito interessante sobre os problemas tratados no livro de Jó, especialmente o principal problema, o principal assunto, que é o sofrimento dos justos, tá? Você vai ver aqui tudo que a Bíblia fala sobre o sofrimento. Você vai ver, inclusive, um apanhado que eu fiz do sofrimento na literatura, de um modo geral, literatura clássica, literatura mundial, literatura brasileira, né? Inclusive livros religiosos também, tanto o cristianismo, tanto o judaísmo, tudo o que faz um apanhado sobre o sofrimento. Aqui você que gosta da filosofia, você vai ler sobre Teodiceia, que é o modo como a gente entende o porquê que Deus permite o sofrimento no mundo como um todo, e especialmente o sofrimento dos justos, né? Então, está um livro robusto, está um livro bonito, está um livro bem feito, com um texto que vai edificar a sua vida, vai fazer você entender. E também aqui no finalzinho você vai encontrar alguns relatos de pessoas que venceram o sofrimento, além de Jó, né?
Então, aqui é um livro muito abençoador, tá? Aqui, ó, a parte de trás da capa, esse lançamento do ano, né? Você consegue ler aqui, ó, várias, duas frases, aliás, de recomendações, tá? De dois pastores, pastor D'Angelo Lopes e principalmente o pastor Rafael Ribeiro, que foi o meu professor de hebraico e também um revisor de toda a parte de hebraico que eu usei aqui no livro de Jó, tá? Então, é um livro muito abençoador, um livro rico, robusto, tá bom? Ele é tão grosso que se eu colocasse em cima da mesa, ele fica em pé sozinho, né? Tão robusto que ele tá. Então, vai ser uma bênção, você pode fazer a sua encomenda comigo, faça contato pelo meu WhatsApp, 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. 021 998-585402. Faça rápido a sua encomenda, porque eu fiz poucos exemplares, não vai durar muito. Eu acho que vai sair rápido e pode ser que você fique sem o seu exemplar agora na primeira tiragem, tá bom? Então aproveite, faça o seu pedido, faça contato o quanto antes e seja abençoado com o livro A Lei do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Vai ser uma bênção para a sua vida também. Tá legal? Muito bem, agora vamos fazer a oração, né, conforme o nosso combinado aqui. E então, logo após, estaremos nos despedindo também, tá bom? Vamos falar com Deus. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de mais uma vez estudar a tua palavra no Salmo 91, sobre a proteção e os livramentos que o Senhor nos tem dado. Nós adoramos a ti, nós te agradecemos pelo teu amor revelado a nós. Em Cristo Jesus, nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro. E então podemos corresponder esse amor do Senhor através também de nossos atos de amor e obediência. Então, ó Pai, trata conosco, nos tira do coração toda a rebeldia, para que possamos corresponder de modo digno do teu amor por nós, também amando o Senhor, servindo o Senhor com o coração inteiro, com o coração aberto, com o coração completamente voltado a fazer a tua vontade. Trata conosco também nos protegendo. O mundo é mau. O mundo, Senhor, traz muitas maldades. Quantos servos teus, servas tuas, estão sofrendo, ó Pai, pelos mais diversos motivos. Mas revela, Senhor, a cada um de nós os teus propósitos. Revela os teus propósitos para que possamos compreender, ó Pai, o porquê muitas vezes lidamos com situações difíceis em nossa vida. Livra-nos, ó Pai, constantemente, para que possamos estar sempre nos mantendo em aliança com o Senhor e jamais perdermos o desejo de estarmos conectados contigo nessa aliança perfeita, nessa aliança completa. Fala conosco continuamente. Nos abençoa, Senhor. Nós pedimos a Ti todas estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Estamos encerrando então o nosso estudo de hoje, quarta-feira. Lembrando, já saiu do forno o livro de Jó. O reverendo Davidson já deu aí todas o meio como poderá fazer contato. Hoje é dia dos namorados, separe um momento para curtir o maridão, para curtir a esposa, né, o namorado, separe um momento, porque namorar, porque estar junto, porque separar um dia para fazer algo diferente também faz parte da adoração ao nosso Deus. Retornaremos aí amanhã, se Deus assim permitir, com a nossa Manhã com Deus. Shalom a todos. Shalom, reverendo Davidson. Shalom, pastor Anderson. Shalom a todos.